Hoje nós temos o prazer de receber o Marcos, ele é coordenador da CUFA Taboão da Serra. Muito obrigado pela sua presença. Marcos, espero aqui a gente falar sobre sua CUFA, falar sobre o seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito prazer em estar por aqui. Ok. O chamado Nego Marcos, né? Mas a gente vai tratar como Marcos, assim que você é conhecido lá na CUFA. Você é de que bairro, Marcos? Eu sou nascido no Jardim Leme, né? Sou fundador da Ponte Preta, que é um time de futebol de Várzea. Conhecidíssima. Né? Um abraço a todo mundo lá da Ponte. E a gente já vem fazendo um trabalho social há um bom tempo, há mais ou menos há uns 10 anos, mas nunca com o nome CUFA, né? Uma coisa mais sozinho, mais singular e tal, que é palestras sobre redução de danos em escolas, uma coisa mais tranquila, assim. Ô Marcos, a CUFA tem 20 anos em São Paulo. Aqui em Taboão da Serra, ela foi fundada há quanto? Quanto tempo tem a CUFA aqui em Taboão da Serra? A CUFA, na verdade, ela foi fundada em 1999, no Rio de Janeiro, por alguns garotos negros que queriam seu espaço de fala, de cultura, né? E dentro do rap, do hip hop. E ela chega em São Paulo com a Taça das Favelas, que foi um campeonato que teve voltado para as favelas. E nesse campeonato teve 4.500 favelas participaram desse campeonato, foi televisionado pela Globo e tudo. A gente tem hoje o nosso presidente das favelas, que a gente gosta de rotular assim, ele não gosta desse nome, mas a gente gosta de falar, que é o Celso Ataíde, que é o fundador. E eu ingresso na CUFA há 4 meses atrás, no início da pandemia, né? Quando veio a pandemia, eu comecei a querer ajudar de alguma forma e de fato comecei um trabalho sozinho, e esse trabalho ele foi evoluindo com o tempo. E aí eu fui chamado pelo pessoal da CUFA, que tal colocar uma CUFA em Taboão da Serra. Eu entendendo a potência que isso tem, o que poderia trazer de benefício para nosso município, eu aceitei de pronto, né? E hoje a gente vem desenvolvendo esse trabalho nas 10 favelas de Taboão da Serra. Já atendemos 10 favelas hoje em Taboão da Serra. E isso há 4 meses. Há mais ou menos 1 mês e meio, conseguimos uma parceria com a Secretaria de Bem-Estar Social, onde isso foi potencializado e a gente conseguiu ganhar mais força para poder atender essas pessoas enquanto pandemia, né? Mas já visualizando projetos para pós-pandemia também. Nós vimos aí, vocês distribuíram cestas básicas para a comunidade, ajudaram o que foi possível nesses 4 meses. Fala um pouquinho o que já foi feito de realidade, quais são os projetos que já foram feitos nesses 4 meses. Então, a gente tem o projeto Mães da Favela. Mães da Favela. Que é um projeto que contempla mães com uma verba de R$120 durante 2 meses. É um projeto. Tem mais a situação da cesta básica, distribuímos cesta básica. Hoje estamos mais ou menos em 100 toneladas de alimentos distribuídos, kits de higiene, mistura, salsicha, né, queijo, manteiga, né? Tivemos uma ação do botijão de gás, onde a gente distribuiu 282 botijões de gás no Morro do Sabão. Fizemos ações no São Judas, Jardim Record, Jardim Mafalda, Iracema, Trianon, Mituze. Fizemos ações no Leme, fizemos ações no Silvio Sampaio. Tivemos as ações da véspera do Dia das Mães, que foi numa sexta-feira, onde a gente veio via CUFA Brasil, que é a nossa nave-mãe, né? 460 frangos que foram distribuídos para as mães. Que bacana, hein? Então é esse trabalho que a gente vem fazendo. E tudo isso não sei, só 4 meses? Isso em 4 meses. Então, como é que é? A CUFA tem assim uma sala, um escritório, um local? Como é que funciona aqui em Taboão da Serra? A CUFA aqui em Taboão da Serra, no momento, a gente não tem um espaço físico. Então o estoque da CUFA, no caso, é na minha casa, na minha garagem. Então eu coloco, o carro tá ficando para fora e eu monto o estoque ali. E a gente trouxe um corpo, a gente tem a doutora Flávia Brito, que é a que cuida do cadastro. A gente tem o Jairo, que é um rapaz que toma conta da nossa logística. A gente tem uma assistente social, que é a Sueli Santos.
e a gente tem o Jax, que é o que toma conta da comunicação. Então a gente montou esse grupo e tem a Ana, que faz aquele mapeamento emergencial. Entendendo que tem bairros que a gente não vai conseguir atender todo mundo. E geralmente essas pessoas que estão em condições emergenciais, não sei se é por acaso, é uma coisa, não entendo, não sei explicar, mas geralmente essas pessoas ficam sem. Então a Ana é a pessoa que detecta essas pessoas e a gente vai lá e faz aquele auxílio emergencial, ou seja, que está em extrema situação de fome. Quantas pessoas assim estão envolvendo a CUFA hoje em Taboão da Serra? Em Taboão da Serra nós estamos em 5 pessoas. 5 pessoas. Em 5 Mas pessoas. Daqui a pouco vai aumentar, esse projeto deve... É um projeto que só tende a crescer, né? Porque tem um pós-pandemia também, né? Já pensando nisso, na recuperação de renda, né? De gerar economia e renda dentro das favelas de Taboão da Serra. E isso se torna um braço e tira um pouco do peso do governo também, né? Porque a gente entendendo a real situação do nosso município, do país e do mundo, a gente entende que todo mundo fizer um pouquinho, alivia, né? Como é que esse projeto foi recebido pelo governo municipal, Marcos? Ele foi bem aceito. Ele foi muito bem aceito porque o nosso executivo entendeu que era necessário ter uma CUFA dentro de Taboão da Serra, até pela potência que ela exerce. É um braço do governo, né? Na verdade, ela se torna um braço do governo porque ela consegue entrar onde o governo às vezes não consegue ou não entra, né? Então tem todo esse desenho, né? E vocês, assim, vocês mapearam, você falou que são 10 favelas em Taboão da Serra. Vocês já estão mapeando isso? Então, a gente tem um mapeamento que a gente está construindo, né? Então, todas as favelas que a gente atua, a gente vai primeiro, faz um mapeamento, ou seja, faz um cadastro. Esse cadastro consta quantidade de pessoas dentro da casa, quantas crianças, até quanta idade, idoso, quantos trabalham, quantos recebem benefício do governo. A partir disso, a gente monta a cesta conforme a necessidade da pessoa. Ou seja, se a gente montar uma cesta muito grande e entregar para uma família que só tem o esposo e a esposa, a gente está entregando uma coisa muito maior do que a necessidade deles. Enquanto isso, a gente tem outras famílias que têm o esposo, a esposa e 9 filhos. Então a gente procura dosar isso para poder atender da melhor maneira possível todo mundo, né? Que bacana. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, eu sei mais ou menos a resposta, mas como é que a comunidade recebeu isso? Porque alguns caras, olha, o cara está querendo se aproveitar, eles estão querendo se aparecer. Eu queria saber o seguinte, como é que a comunidade recebeu a CUFA, a comunidade taboanense ali, que recebeu isso daí, esse projeto? Em primeiro momento, nas primeiras ações, as pessoas da favela estavam desconfiadas. Elas ficam desconfiadas porque elas acham que tem que é uma realidade. Elas acham que tem algum cunho político, que tem alguma coisa política acontecendo ali, que é uma coisa... na verdade, a gente, enquanto ser humano, a gente perdeu um pouco desse time caridade, né? A gente perdeu um pouco desse feeling. É verdade. E as pessoas estão tão acostumadas a não receber nada, e quando receber ter que dar algo em troca, que quando ela recebe simplesmente por receber, ela assusta, né? Você percebe que o amor dado às vezes assusta as pessoas. Então isso foi nas primeiras ações. Agora não. Agora a gente já começa a receber mensagens de favelas, a gente já começa a receber pedidos de socorro. Tem muitas pessoas que ajudam outras pessoas também, tem muitas pessoas que nos ajudam, que moram na favela, que nos ajudam, né? Entendendo que na favela tem as pessoas que são dentro daquela realidade favela, elas são ricas, né? Ela tem X casas de aluguel, né? Tem sua renda que elas constroem ali, entendendo que a economia gira dentro da favela. Essas pessoas, algumas até nos ajudam também, né? Que a gente vive de doações, né? Nesse momento agora a gente vive de doações, tem muita empresa do setor privado doando. Aqui, infelizmente, no Taboão eu não consegui muita coisa. Na verdade, 2 empresas só me ajudaram aqui.
né? Tem a potência que a ajuda que eu estou recebendo, mas é do governo em si, que nos cede caminhão para buscar os mantimentos que são nos doados, que às vezes nos cede mão de obra para nos ajudar nas ações. Às vezes vem alguém da saúde para acompanhar a gente, entender um pouco melhor o que está acontecendo ali dentro de uma comunidade, de uma favela. E aí o trabalho vai fluindo naturalmente. Marcos, eu acredito que no meio empresarial, as pessoas ainda precisam, o empresário, ele quer ver o trabalho primeiro. Ele não vai falar, não, toma aqui e tal. De início vai ser difícil. É como todas as OS, organizações, associações, ONGs. Eu acredito que o empresariado ainda vai falar assim, Marcos, vem aqui, me apresenta aí, vamos ver o seu trabalho, como é que tá. Para depois, não tenho dúvida que pelo que você está me dizendo, trabalho que está sendo desenvolvido, daqui a pouco vão ter bastante empresários ajudando. E daqui a pouco você vai deixar o seu contato, a gente já pede agora para os empresários aí, você que pode ajudar a CUFA. A gente está falando em CUFA, você pode não saber, né? É Central Única da Favela. É isso, Marcos? Central Única das Favelas. Então, que mais assim? Porque não é só comida, né? Não, às vezes, esse momento... Essa é uma interessante também. Às vezes o pessoal, eu quero comida. O que mais a CUFA pode oferecer para a comunidade? Esse momento que a gente está vivendo atual, a gente entende que é um momento de fome, né? Que a fome ela sempre teve aí, mas hoje ela está potencializada pelo desemprego, né? Muitas pessoas perdendo seu emprego, tentando criar uma espécie de metamorfose para tentar se readaptar a esse novo normal, para conseguir criar renda para sustentar seu filho. Entendendo também que hoje 69% dos lares são comandados por mulheres, né? E essas mulheres fazem bolo, essas mulheres fazem coxinha, essas mulheres fazem alimento, essas mulheres limpam a casa da vizinha, que tem esse lance dentro da favela que um está em condições melhor que o outro. Eu preciso de uma pessoa para fazer uma faxina para mim, eu cuidar do meu filho porque eu não perdi o serviço. Então começa a gerar essa renda dentro da comunidade. Hoje a gente tem um trabalho também que chama Comunidade DOR, né, que vem fazendo um trabalho de geração de renda. Então a gente chega na casa da pessoa, a gente põe uma placa de publicidade e essa placa de publicidade é remunerada. Então isso também gera renda para a pessoa. Ou seja, ao invés da empresa pagar um outdoor, entendi, lá na BR e tal, ela reverba, esse dinheiro é revertido para a CUFA, ou seria a Comunidade DOR, que é um braço da CUFA também, é um quadrado da CUFA. E isso vai para dentro da favela. Então isso gera renda para essas pessoas. Isso falando dentro da pandemia. Aí a gente tem um pós-pandemia, que já tem algumas coisas flutuando, que é a retomada da economia, empreendedores, né? Aproveitando esse contato que a CUFA tem com muitas empresas grandes, né? Para trazer muita coisa aí no sentido de empreender, né? Para dentro da favela, descobrir pessoas que tenham habilidades, influencer digital, assim que se fala, não sei nem falar isso. Influencer digital, né? Então tem um monte de coisas que pode acontecer, que já está na nuvem e a gente está esperando pós-pandemia para colocar em prática, né? Marcos, agora com a aprovação do marco do saneamento básico, é um dos problemas maiores que tem, né? Vocês têm alguma coisa já pensando nisso, junto? Vai envolver governo estadual, vai envolver governo municipal, mas é muito importante que vocês se engajem também junto com eles para promover esse marco de saneamento básico, que é um dos maiores problemas, né? Não em Taboão da Serra, em qualquer lugar. Vocês estão pensando nisso? Na verdade, a CUFA pensa num todo. Hoje não tem como você conversar favela sem falar CUFA. Essa é a grande realidade. Entendendo que nós estamos em 22 estados, 17 países, 5 mil favelas só dentro do estado de São Paulo. Então todos esses problemas inerentes da favela, a gente sabe todos. Então não tem como hoje você, enquanto poder público, não conversar com a CUFA
para saber de que maneira e de que forma aquilo pode ser aplicado dentro da favela da melhor maneira possível. Entendendo que a favela não tem saneamento básico, algumas favelas não têm água, né? Que são coisas básicas, né? Já, o nome já diz, né? Algumas favelas não têm água. Hoje a gente tem pessoas morando em barracos de tábua, né? E entendendo tudo isso, aí é criado plataformas e ferramentas para que isso seja sanado. Só que só a CUFA não consegue fazer isso. Então, por isso, esse diálogo é tão importante com o poder público, até para a gente ter um espaço físico onde a gente possa ter um ponto de bater papo, de conversar, de entender o que o poder público pode fazer, até onde ele pode ir, até onde a CUFA pode o levar, entendeu? Então é toda uma engrenagem que se juntar, funciona. É uma coisa, muito trabalho, né? Porque você vai cuidar também da questão de psicologia, da questão psicológica, da questão da alimentação, da questão do saneamento básico. Você deve ter muito trabalho pela frente, Marcos, aí, né? Por isso é importante a gente trazer pessoas que são importantes em cada quadrado, né? Então hoje a gente agora quer trazer um nutricionista, a gente quer trazer uma pessoa da área de saúde, a gente quer trazer uma pessoa da área de psicologia, né? Então para ter todo esse corpo formado, para poder melhor atender as pessoas. Porque tem muita coisa que eu não vou detectar, né? Porque não é meu lugar de fala, nem de entendimento, né? Meu lugar é ali, é a entrega, é o tal, mas tem coisas que já são outras pessoas que já vêm com técnicas, né? Na favela a gente tem muito produto bom, muito produto humano, né? Que estão estudando, fazendo faculdade, trazer essas pessoas para dentro da CUFA, elas entenderem o que é CUFA, entender como funciona a CUFA e qual é o sentimento da CUFA para com a favela e o que a CUFA quer. A CUFA quer, de fato, não é gerar renda somente, é trazer a igualdade para todos, né? Que bacana. Você conheceu um pouco aqui com o Marcos, coordenador da CUFA Taboão da Serra, que já há 4 meses já realizou tudo isso, o Marcos. Eu queria deixar para você, um empresário que nos assistir, sendo empresário ou não, seja quem for, pessoa física, quiser ajudar a CUFA, presta atenção aí que o Marcos vai dar todas as dicas. Eu quero ajudar a CUFA, Marcos, como é que faz? Nós temos a nossa página no Facebook, que é @CUFA Taboão. Temos o nosso Instagram também, que é @CUFA Taboão SP. Temos o meu número de telefone, que é 953316679, que é o WhatsApp. E o telefone de linha é 94002-9459. Entrando em contato, a gente retira e toda ajuda é bem-vinda. Temos o site Mães da Favela, que é www.mãesdafavela.com.br, onde você também pode fazer sua doação lá. E lá você vai encontrar todas as informações, porque tem todas as doações que foram feitas, pessoas impactadas, para onde foi essas doações. E é muito importante que você, empresário de Taboão da Serra, nos ajude a ajudar. Tá aí, nós estivemos aqui com Marcos, coordenador da CUFA Taboão, e que eu vou deixar o espaço aberto, Marcos, para vocês, sempre que precisar, pode vir aqui, pode contar com a radioatual.net, pode contar com a TV Atual, você pode contar com o Jornal Atual, o Grupo Atual de Comunicação, está à disposição de vocês, viu? Muito obrigado. Eu agradeço a sua presença com a gente aqui, tá bom? Você pode mandar um recado aí pro pessoal aí, pode mandar seu alô aí pro pessoal. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa, se tiver de sair, usem máscara. Ok. Marcos aqui, o coordenador da CUFA Taboão, no nosso programa VIP de hoje.